Este trabalho foi desenvolvido na disciplina de Prática de Projetos 5 do curso de Arquitetura e Urbanismo da UBRA Canoas. O objetivo foi inserir uma edificação ícone independente na orla do Guaíba, respeitando a hierarquia das pré-existências como a usina do gasômetro e o Cais Mauá. O tema do projeto é um museu do design, onde cada aluno formulou um conceito que viria a ser aplicado tanto em sua composição formal quanto estrutural. Um dos desafios era o Muro da Mauá, que podia ser removido ou não, mas onde deviam encontrar uma solução para as cheias do rio Guaíba. Foi definido um programa básico de necessidades, onde os alunos tinham que trabalhar em sua volumetria da melhor forma para se adequar às condicionantes. O projeto tem como conceito o processo de criação do design baseado no Design Thinking e a espiral do conhecimento, inspirado na aprendizagem por descoberta ou conhecimento em espiral, onde se inicia com conceitos básicos e com o tempo vai aprofundando e ascendendo até atingir a maestria. A espiral remete ao percurso e às formas da natureza, tais como uma serpente. A composição formal inicia com 3 volumes puros, separando o programa básico. Elevou-se 2 destes volumes em diferentes níveis, e na sequência, uniu-se esses volumes e criou-se as aberturas, gerando um percurso ascendente. Criou-se também um padrão de perfurações nas chapas metálicas, que, quando dispostos na composição criada, geram a ideia de uma pele de serpente. O desafio imposto por uma condicionante do terreno era o sistema de proteção das cheias do rio Guaíba. Como solução, o Muro da Mauá já existente foi preservado e o museu consegue manter o seu funcionamento, pois todo o programa foi elevado até a cota segura de 5 metros. O projeto busca suas diretrizes e relações com a usina do gasômetro e as vias do local. A criação de um estacionamento público aproveita um recuo existente com 64 vagas. O acesso para carga e descarga se dá pelo pórtico principal do Cais Mauá, seguindo pela rua interna até a lateral do museu. Apesar de sua arquitetura singular, a entrada do museu é como uma continuação do muro, e o programa ocorre inteiramente inserido no lote, apenas com uma pequena projeção em balanço repousando sobre o muro e despertando a curiosidade de quem passa no local. O programa foi estratificado em 3 grandes setores. O primeiro com uma área mais de serviços e apoio, nos níveis 0 e 1, contando com instalações prediais, administração, funcionários, recebimentos, entre outros. O segundo, uma área de domínio mais público, no nível 2, que conta com vitrine, oficinas, café, auditório, loja, e o terceiro, com a área de exposições, que tem um acesso mais controlado. A disposição dos espaços ocorre em sua maioria de maneira nucleada, e ao final do percurso, o usuário é contemplado com uma vista para o Guaíba. A estrutura do projeto é basicamente composta de paredes de concreto estrutural e treliça metálica, o que permitiu atingir grandes vãos sem a necessidade de pilares. As lajes são de pioneer wall, garantindo ainda mais leveza e racionalização ao projeto. O tratamento da pele é feito em chapas metálicas lisas e perfuradas brancas, criando uma ideia de troca de pele conforme o horário e a incidência solar. As chapas metálicas estão fixadas em uma malha de perfis a 60 cm de distância da estrutura principal, para o uso de um piso técnico de manutenção e limpeza e criando uma fachada ventilada, o que ajuda na eficiência energética da edificação. O conceito do projeto baseia-se nas fases do processo criativo, representados através do percurso pelo museu, que é feito de forma inversa, fazendo com que o usuário suba e depois comece a descer, dando a ideia de elevação de pensamento. A primeira fase do processo é perceptível através da rampa de entrada, demonstrando o crescimento de pensamento.
A segunda fase é expressa na caixa de ingresso do museu, evidenciada pela materialidade em chapa perfurada, dando a ideia de incubação e onde as primeiras ideias começam a surgir. E, finalmente, descendo a outro nível, encontra-se o prisma todo translúcido, sendo a fase da iluminação, chegando-se à ideia perfeita. A composição formal parte de formas puras, compostas de um prisma inicial inclinado e uma segunda caixa que sofre uma subtração para que se encaixe neste primeiro prisma. Com relação ao entorno existente, as formas se relacionam usando as paralelas da rua principal e a paralela dos vizinhos, não ultrapassando a altura dos volumes ao redor. Com relação às cheias, foi solucionado realocando a terra retirada do subsolo, criando um nivelamento que atingisse os 5 metros, sendo a cota segura. Os fluxos acontecem de forma descendente, iniciando então pelo segundo pavimento, com a área mais pública de saguão e loja, e o acesso à rampa, que leva ao nível intermediário, com café e restaurante. E por fim chega-se ao nível controlado do museu, com as exposições e o auditório, que tem sequência no subsolo, onde concentra-se a área de estacionamento e instalações. A estrutura adotada foi composta de pilares e vigas metálicas com perfis tubulares metálicos e a laje alveolar protendida, tendo como fechamento em pele na caixa sobreposta a chapa de aço cortem perfurada, expressando o conceito mencionado, que é fixada em um gradil de perfis metálicos e esses por sua vez nas lâminas de vidro, para ter a incidência de luz pelas perfurações. E como pele do térreo, o desafio era controlar a incidência de sol na fachada oeste, sem perder a transparência que provém do conceito. A solução, então, foi uma fachada com 3 camadas, uma primeira película de vidro, na sequência um mosaico de perfis metálicos, um espaçamento e uma segunda película de vidro, filtrando então os raios solares. O projeto traz como conceito a segurança versus a liberdade, onde através disso se busca a solução do problema das enchentes, criação de um espaço mais livre, sem prejudicar as visuais do terreno. A solução adotada para isso se dá através de um estacionamento aterrado por uma topografia criada para elevar as cotas até um nível seguro. Com isso, o público poderá ter acesso a todo o terreno de forma livre e harmoniosa, mesmo em caso de enchente. O volume prismático acima é para uso das atividades do Programa de Necessidades do Museu e é propositalmente apontado para o Guaíba com um balanço de 30 metros sobre as águas, trazendo de forma mais presente o conceito da liberdade do projeto. No diagrama de zoneamento, podemos observar que grande parte do projeto é público, onde apenas no terceiro pavimento temos a área comercial, onde encontramos as exposições e a livraria. Os fluxos verticais são através de escada e elevador. Os fluxos horizontais são periféricos e buscam uma relação direta com o entorno. As plantas seguem um conceito, ao serem livres e nucleadas, onde no térreo temos o estacionamento e toda a infraestrutura do museu. No segundo pavimento, temos nosso acesso principal, que conta com informações, workshop, oficinas, administração, auditório, loja e uma cafeteria. No terceiro pavimento, temos a ala das exposições e uma livraria. A estrutura do projeto é formada por uma malha de vigas metálicas e um sistema treliçado, que garante a sustentação dos grandes vãos. O fechamento é através de uma pele de vidro com espaçadores que fixam a estrutura metálica que sustentam as chapas de aço cortem perfurado.
O conceito da proposta é o pensamento multidirecional. É o pensamento inicial e sua constante transformação e evolução. Seria a transição do pensamento bruto para o pensamento polido, que se transforma em uma arquitetura pesada e logo em uma arquitetura lapidada. A composição é composta por 2 volumes puros, que são sobrepostos, respeitando a hierarquia com o gasômetro, sendo rotacionado o segundo volume sobre o primeiro, gerando a lógica do pensamento. O volume rotacionado é a evolução do volume abaixo. A proposta modifica o terreno, gerando uma forma geométrica que conversa com o projeto, que é alinhado com o gasômetro e com o entorno. Solucionando também a contenção das cheias, é criado um espaço público externo com níveis crescentes chegando até a cota segura de possíveis alagamentos. O nível 0 possui o estacionamento e áreas técnicas e restritas, como reservatórios inferiores, medidores, sala de quadros e subestação, além de uma circulação vertical que dá acesso ao nível 1. Este pode ser acessado tanto por esta circulação quanto por uma rampa monumental, que dá acesso à área de compra de tickets, loja, recreação, a uma área toda de exposições públicas, café, auditório e salas de restauro, quarentena e acervo. O nível 2 é apenas administrativo e para funcionários, possuindo almoxarifado, sala de reuniões, sala operacional, entre outras. O nível 3 possui uma grande área de exposições e 4 salas de oficinas, além de uma área externa que serve para descanso e contemplação à paisagem. O nível 4 é todo livre para exposições, tendo apenas uma loja junto a uma das circulações verticais. E na planta de cobertura é possível ver algumas áreas técnicas, como reservatórios superiores, área para chiller e área para a casa de máquinas. No corte de pele é possível ver que foi utilizada a parede de concreto e acima chapas metálicas. Ali foi recuado 1 metro e utilizado vidro. Este, em alguns momentos, são fixos e em outros são portas e janelas de correr, gerando além de ventilação um espaço para possíveis manutenções. Nas imagens internas é possível ver que existe uma transição de materiais utilizados. No nível 1 foi mantido basicamente o concreto aparente, já nos níveis acima foi usado madeira e vidro, criando essa mudança da arquitetura pesada para a arquitetura leve. Assim, o conceito também se justifica na estrutura e nos materiais externos utilizados. A estrutura se diferencia em cada volume, sendo concreto armado em loco e laje alveolar no volume térreo e treliça metálica com vigas em I no volume rotacionado, sendo uma estrutura mais leve. E na materialidade e revestimento também, mantendo o concreto aparente embaixo, sendo uma ideia de arquitetura bruta e pesada, e no volume rotacionado foi utilizado chapas metálicas perfuradas, gerando uma permeabilidade e leveza na fachada. O conceito deste projeto é o pensamento criativo não linear, flexível em sua forma de pensar. O início desse pensamento remete a uma forma mais bruta. Esta unidade é separada em 5 partes iguais, mostrando a variedade de vertentes do pensamento. Após a separação dos volumes, é feito um deslocamento entre eles, demonstrando a flexibilidade do pensamento criativo. E por último, é elevado 2 volumes laterais, o que conduz à finalização do pensamento, o que nos leva à ideia perfeita. Os pavilhões buscam uma referência de escala com os armazéns do cais. Em relação à usina do gasômetro, é preservada sua hierarquia local, onde se permite visualizar a cidade acontecendo atrás. Com a retirada do muro da Mauá, foi elevado o terreno até a cota segura de 5 metros, na parte onde se localizam os pavilhões, e estendido até a entrada do lote como uma grande esplanada. Foi usado plasticamente o revestimento dos armazéns como referência de pele para os pavilhões. O eixo predominante está alinhado com a lateral do terreno, onde o visitante é conduzido desde a entrada até a orla do Guaíba por caminhos que passam entre os volumes. A entrada de veículos se dá pela avenida principal e por ruas próximas, onde é possível estacionar no subsolo da edificação. A entrada de serviços acontece na parte norte, rente à divisa, onde é direcionado ao pavilhão responsável pelas cargas. Os principais acessos se dão pelos pavilhões laterais. É possível acessar estes pavilhões do subsolo para o térreo por escadas e elevadores e do térreo aos demais pavimentos por rampas laterais e escadas centrais.
O subsolo ele é basicamente um grande estacionamento, onde também se encontram a parte de reservatórios inferiores. O térreo é uma área pública, com café, bistrô e loja do museu, e o primeiro e segundo pavimento são áreas controladas de exposições e oficinas, que se distribuem por áreas de afinidade. A estrutura dos pavilhões é de steel frame, que por sua leveza reduz o número de pilares dentro dos pavilhões e permite o uso de duas peles diferentes, por fora, chapas metálicas, e por dentro um acabamento de madeira natural. O estacionamento, que sua principal função é a contenção contra as cheias, é de concreto pré-moldado. O conceito nasce do pensamento criativo estruturado, usado nas diferentes artes de design, tornando-se visível ou não no resultado final. No projeto, a estrutura se torna aparente, dando suporte ao museu de design. Partindo de uma volumetria prismática, a estrutura envolve o prisma e eleva o museu do térreo. A implantação segue o alinhamento da usina do gasômetro, respeitando também a testada frontal, não atrapalhando a visual da usina. Podemos ver que foi elevado o terreno, criando uma grande esplanada, que por sua vez se torna uma proteção contra as cheias e mantém o caminho livre até o rio Guaíba. As plantas são distribuídas de forma nucleada, criando no primeiro pavimento um espaço de livre acesso, que também abriga o auditório. No entrepiso foi situado o núcleo administrativo. E o último pavimento com acesso restrito localiza-se o espaço de exposição, com um grande rasgo na laje dando a sensação de unidade entre os pavimentos. O prédio é sustentado por portas de concreto armado e vigas tensionadas, com lajes nervuradas e fechamento externo em concreto leve e cobogós. Nos locais em que foram aplicados os cobogós, cria-se um plano de vidro interno, que por sua vez conta com painéis pivotantes, permitindo a circulação de ar e que o usuário desfrute da vista. Finalizando, Porto Alegre ganha um novo museu e um belo espaço na Orla do Guaíba. O conceito utilizado no projeto é a conexão entre a cidade e o Guaíba. O museu busca substituir o muro de contenção de cheias, se tornando uma ferramenta para aumentar a visibilidade do Guaíba e remover as barreiras físicas e visuais entre eles. A composição formal partiu da adaptação da forma do muro de contenção. A nova forma segue o formato do terreno, integrando a cidade ao afastar a barreira do muro. A forma curva e orgânica lembra o movimento das águas, remetendo ao rio Guaíba. A forma foi adaptada para integrar-se à topografia. Assim, os usuários podem caminhar sobre o museu e é criada uma nova forma de conexão entre a cidade e o rio, através das visuais. O projeto busca respeitar o seu entorno, assim sua altura não ultrapassa a do entorno. Quanto aos aspectos funcionais, o hall distribui os fluxos dentro do museu. A partir do hall, o usuário pode começar o percurso de exposições que terminam no segundo pavimento, onde o usuário é redirecionado ao hall, podendo utilizar o café e a loja. Uma rampa externa serve como acesso secundário ao segundo pavimento e aos workshops. No pavimento inferior ficam o estacionamento, recebimento de obras e as instalações técnicas. O sistema estrutural é composto por estrutura de concreto armado no pavimento inferior, por ele ser inundável, e nos demais pavimentos, pela distribuição radial de treliças planas longitudinais e vigas metálicas transversais que dão suporte à laje em painel wall. A pele da edificação é composta por chapas metálicas lisas e chapas metálicas expandidas com tamanhos diferentes de perfurações. O conceito da proposta partiu da ideia das etapas de criação no design, sendo a primeira a etapa da imersão, uma etapa de descobertas, representada no projeto através do eixo como entrada do conjunto. A segunda etapa é a etapa da ideação, a etapa da formação do pensamento, representada no projeto através das duas barras que representam a dualidade do pensamento. A terceira e última etapa é a etapa da experimentação, a etapa de observação do produto final, representada no projeto através do fim do eixo, onde tem um espaço de contemplação da natureza. Relação com o entorno. O projeto respeita o alinhamento da rua da frente e também a hierarquia dos prédios vizinhos. Para a contenção das cheias, foi retirado do subsolo o volume de terra necessário para aterrar em volta da edificação e atingir a cota segura de 5 metros.
O projeto conta com 3 acessos, um acesso para pedestres, um acesso de serviços e um acesso de veículos, que dá ao subsolo. Então, no subsolo fica o estacionamento e as instalações prediais. Já no térreo, ao entrar no eixo, à esquerda, existem 2 blocos, onde o acesso é público, onde ficam os auditórios e cafés. À direita, um bloco administrativo com acesso restrito e um bloco de acesso público, mas controlado, onde acontecem as exposições. As exposições continuam na maior parte do segundo pavimento, onde também há uma área de administração. A estrutura do edifício é composta por pilares de concreto e laje nervurada. Já a pele remete à dureza do pensamento através da aparência do concreto, e a leveza da tecnologia GRC faz alusão ao pensamento final lapidado. A estrutura da pele, então, ela é composta por 2 placas GRC, uma interna e outra externa, um painel interno de compensado de madeira, uma estrutura metálica secundária de fixação dos painéis e uma camada de isolamento térmico e acústico. Já no subsolo, o fechamento é feito através de cortinas de concreto para fazer a contenção da terra. E a cobertura do edifício é feita com laje impermeabilizada. A pele de painel GRC é fixada à estrutura do edifício através de insertos metálicos.